E em meio à situação delicada em que se encontra o país, muitas manifestações, crise institucional, também autoritarismo do Poder Judiciário, nós vamos conversar ao vivo, uma entrevista especial aqui no programa Os Pingos nos Is, senador Flávio Bolsonaro. Senador, seja muito bem-vindo. Obrigado pela gentileza em atender aqui a produção do programa. Boa noite, Daniel. Boa tarde a todos. Boa noite a todos os telespectadores da Jovem Pan, todos que estão no estúdio aí, Paulinho Figueiredo, Zé Maria, Coronel Gerson e Roberto Mota. Estou aqui à disposição para a gente bater um papo aí. Eu sei que estavam falando o meu nome, por isso que eu achei importante vir aqui e bater esse papo com todos vocês, esclarecer, né, perfeitamente, com tranquilidade, né, o que foi minha falha e o que é que eu estou pensando também nesse momento. Com toda certeza, e desde já agradecemos a gentileza em nos atender. Vou pedir, por gentileza, para o nosso comentarista Paulo Figueiredo formular a primeira questão. Paulo, contigo. Flávio, que bom que você está aqui conosco, é um prazer vê-lo aqui mais uma vez. Eu estou lendo uma notícia aqui do UOL, Thaís Oyama, falando o seguinte: Flávio Bolsonaro diz a interlocutores que pai pode passar a faixa Lula. Nós temos ouvido temos visto várias publicações atribuindo a você a ideia de que tudo está correndo na normalidade, que o governo deve se focar agora em oposição, mas a gente sabe também que jornalista é muito mentiroso. Então eu quero te dar a oportunidade de, aqui ao vivo, dizer o que você pensa, o que disso é verdade e o que você pensa que deve acontecer com o país daqui para frente. Bom, Paulinho, boa noite. É óbvio que isso é uma mentira deslavada, eu jamais falaria isso, né? Porque primeiro que eu nunca ouvi isso do presidente Bolsonaro e, além disso, ainda que tivesse ouvido, eu jamais verbalizaria para alguém, ainda mais para um jornalista, ainda mais do UOL. Quer dizer, não tem nenhuma chance. Inclusive, eu tenho me preservado muito de usar as redes sociais em respeito exatamente à decisão, ao encaminhamento que o meu grande líder político de vida vai dar no tempo dele, que se chama Jair Messias Bolsonaro, e vim às vezes exatamente hoje para desfazer mais essa fake news no meu Instagram. Peguei o print dessa reportagem do UOL, escrevi um fake bem grande em cima, publiquei no meu Instagram, e obviamente que isso é mentira, Paulo. Né? A gente está numa situação, eu me identifico muito com quem está nas ruas, mas eu também sei da responsabilidade que eu carrego, né, com o meu sobrenome, e eu acho que todo mundo que está na rua carrega a mesma responsabilidade comigo, porque grande parte deles também tem o sobrenome Bolsonaro, em especial pela convergência de pautas, de princípios, de preocupações e de estarem se sentindo vítimas de todo esse processo, como eu também me sinto. Aí, há poucos dias, foi até por isso que eu entrei em contato com você, Paulo, obrigado pela oportunidade de falar, que eu encontrei com o Zé Maria ali nos corredores das comissões no Senado Federal, estava correndo, enfim, tratando de um monte de coisa, inclusive dessa PEC aí do precipício, e acabou que eu falei rápido, talvez eu não tenha me feito entender pelo Zé Maria. Eu não disse que o presidente está conformado, não está conformado, está indignado, não está indignado, enfim, vai aceitar ou não vai aceitar. Eu só falei que a análise de cenário que eu estou fazendo é que enquanto o presidente não nos der um norte, eu vou tocando a vida ali como se tudo estivesse dentro da normalidade. O mundo continua. Está havendo votações dentro do Senado Federal, das quais eu tenho que participar, eu tenho que defender o Estado, eu tenho que defender as contas públicas, eu tenho que defender o bem-estar da população, eu tenho que defender, inclusive, aqueles mais pobres que estão sendo enganados, mais uma vez, com essa PEC do estouro, acreditando, né, que vão ter os R$600, quando da forma que está sendo feito, num curtíssimo espaço de tempo, o que os R$600 compra hoje, amanhã não vai comprar mais, porque esses R$600 vão valer R$500, R$400, porque a inflação vai comer tudo. Então, nesse contexto ali de correria, de confusão, acabei encontrando o Zé Maria, de quem eu sou fã, acompanho aqui também os seus comentários, sempre muito lúcidos, sempre com um acesso fidedigno à fonte e refletindo aquilo que houve com responsabilidade ao seu público. Era só para falar isso, não são nada, absolutamente nada da boca do presidente da República. Tá? O que ele tá, eu tô numa situação, inclusive eu converso com ele praticamente todo dia,
né? E eu não fico pressionando para ele falar alguma coisa, para ele fazer alguma coisa, né? Tudo que eu tinha que falar para ele eu já conversei, toda análise que nós fazemos de cenários, ele sabe qual é a minha posição, e assim, eu tenho que, na função que eu estou de total fidelidade e confiança, porque eu acredito no presidente Bolsonaro, eu acredito no capitão Bolsonaro, eu acredito no pai Jair. O que eu posso fazer é aguardar o que é que ele pensa em fazer, qual vai ser a decisão dele, como é que vai ser o norte, como é que ele vai sair, se movimentar da posição que ele se encontra hoje para o passo futuro, que eu também não sei qual é, e quem falar que sabe está mentindo, porque ninguém sabe, né? Se ele está tendendo para qualquer lado, ninguém pode falar, porque ele, sinceramente, não tem conversado com ninguém sobre esse assunto, como colocou o Paulo Figueiredo. Tá? A minha posição hoje, Paulo, é a seguinte: eu estou na mesma situação de todo mundo que está na rua. Eu estou louco para ir para a rua, para ir apoiar os movimentos, discursar, desabafar tudo que eu penso. Mas eu sei que eu falando, o establishment aqui em Brasília imagina que é o Jair Bolsonaro falando. Mas nós temos CPFs diferentes. Tem o que eu penso, tem o que eu acredito. Agora, eu tenho a convicção, e todo mundo que está nos assistindo também tem a convicção, de que Jair Bolsonaro é uma pessoa altamente capacitada, preparada, madura, consciente do que pode, do que não pode fazer, e certamente planeja os seus passos, como sempre fez na vida. Ninguém pode subjugar, ninguém pode menosprezar a capacidade de alguém na condição dele que chegou à presidência da República. No livro que eu escrevi sobre ele, Jair Messias Bolsonaro, mito ou verdade, tá vendo na internet. É impressionante como é que Deus age na vida dele. Em várias situações na vida dele, principalmente as mais importantes que eu narro nesse livro, ele parece que faz tudo para dar errado. E no final dá certo. Inexplicavelmente. Tanto é que, quando a gente discutia o título do livro, um dos títulos que a gente pensava em colocar era Beco Sem Saída. Mas no final sempre tinha uma saída, e a última, que é até onde eu vou com esse livro, a última porta que se abre é da presidência da República. Então, assim, não dá para ninguém cravar o que é que está passando na cabeça dele agora. O que eu só peço para todo mundo: eu também estou aqui ansioso, angustiado, eu estou frustrado por tudo que aconteceu antes e durante as eleições. Todo mundo viu claramente o total desequilíbrio que houve nessa eleição, a total interferência do TSE no resultado da eleição, as imposições absurdas, fora da lei, fora da Constituição, decisões que foram tomadas sempre contra o presidente Bolsonaro. Aí, de vez em quando, tinha uma coisinha ali que eles faziam para dar um ar de legitimidade. Não, olha, nós estamos usando a mesma regra para os dois lados. É mentira, todo mundo sabe que não foi assim que aconteceu. E apesar de todo esse cenário de perseguição com ele, em especial da grande maioria da mídia tradicional, da mídia maior, gigante no Brasil, ele ainda consegue chegar a um resultado, com a diferença tão pequena. E isso, olha, que eu não estou nem falando das dúvidas que a gente vai ter eternamente sobre urnas eletrônicas. Não adianta isso aí, ninguém vai apagar com multa, com censura, com prisão. Essa dúvida vai continuar existindo. E tudo que poderia ser evitado com um simples papelzinho do lado da urna eletrônica, que poderia ser feita uma conferência em poucos dias aqui para legitimar qualquer resultado. E aí sim, se as eleições tivessem ocorrido em situação de normalidade, de isenção, de transparência, e não adianta negar, não ocorreram desse jeito. Com essa conferência, eu acredito, o presidente Bolsonaro nunca falou isso, Zé Maria, eu acredito que se elas tivessem ocorrido em situação de normalidade, olha, perdi na bola, realmente perdi no voto, olha, a eleição foi limpa, o VAR não me prejudicou, o juiz não me prejudicou, venceu quem teve mais voto, aí realmente eu vou botar a faixa no presidente que venceu. Ele nunca falou isso, é a minha percepção, eu acho que seria assim, porque a gente tem a convicção, se as eleições tivessem ocorrido em total normalidade, eu tenho a convicção que o resultado seria diferente. Eu fico imaginando, que eu sou advogado também, eu fico imaginando como é que um professor de direito constitucional hoje dá aula em sala de aula na universidade. Imagina ele pegando o livro do Alexandre de Moraes, que eu estudei em livros de direito constitucional do Alexandre de Moraes. Grande parte do que está nesses livros, ele simplesmente não aplica hoje na prática. Está tudo relativizado. Está uma bagunça generalizada.
No mundo jurídico, aqui dentro dessa bolha, que eu converso com muita gente, as pessoas não têm como defender o que Alexandre de Moraes está fazendo. Mas aí criou-se uma ilusão. Isso, eu dei uma entrevista recente, há poucos dias, se não me engano, no Metrópole, sobre isso, falando exatamente o seguinte: as pessoas acreditavam que o Bolsonaro estava preparando, desde o primeiro dia do seu governo, um golpe militar. Então vamos nos prevenir desse golpe. Vamos criar aqui os instrumentos, né, as facas, as espadas, na cabeça do Bolsonaro, para que, se ele desviar um pouquinho, a gente vai pegar ele na curva. Só que isso nunca foi cogitado. O presidente Bolsonaro, várias vezes, ele era o maior apaziguador que tinha. Ele me orientava: Flávio, não vai nessa linha. A gente quer fazer a coisa certa, eu só quero ter paz para governar. As pessoas aqui em cima vão, aqui do outro lado da praça, vão entender que eu não sou ameaça. Eu cansei de dialogar com vários ministros do Supremo Tribunal Federal, acreditando que eles pudessem resolver essas atrocidades, esses excessos, essas perseguições de uma forma interna. Que aqueles mais experientes pudessem chegar no Alexandre de Moraes e falar: Alexandre, vem cá, olha, já deu, o que está acontecendo não dá mais, você ultrapassou todos os limites, vamos restabelecer a normalidade institucional, vida que segue. O Bolsonaro não é ameaça para ninguém, ele está agindo, sempre agiu, sempre vai agir dentro da Constituição Federal. Só que isso não aconteceu, o Senado também não agiu, e eu faço meia-culpa com relação a isso. Lá atrás, eu tinha a percepção de que não era necessário uma CPI da Lava Toga, porque eu acreditava que isso pudesse ser resolvido internamente entre eles. Porque eu conversava com vários deles e a mensagem que vinha era essa. As coisas foram passando, foram acontecendo, atitudes não foram sendo tomadas. Agora, chegou até o ponto do próprio presidente Jair Bolsonaro protocolar um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado Federal. O que aconteceu? No mesmo dia ele foi arquivado. Então, hoje é uma verdade que o Senado Federal está refém. E eu tenho conversado com o atual presidente Rodrigo Pacheco sobre isso. Desabafei com ele várias vezes, pedi que ele exercesse o seu dever institucional de fazer essa mediação, mas parece que ninguém tem a capacidade de fazer isso, porque o Alexandre de Moraes é um cara que não tem limite, simplesmente. Parece que é uma psicopatia, que ele, nesse momento, parece que está gostando de fazer maldade fora da lei. Acho que ele se apaixonou por isso, virou um vício e perdeu o controle. Eu acho que nem dentro do Supremo há controle mais sobre isso. E eu lamento demais. Eu já estive com o Alexandre de Moraes pessoalmente pelo menos 3 vezes, tentando distensionar essa situação, e a mensagem era sempre a mesma: ministro, o presidente só quer paz para governar. Ele foi eleito, está exercendo o seu mandato dentro da Constituição. Os números estão aí. Mesmo com pandemia, olha como é que o Brasil está se comportando muito melhor em relação ao mundo. Não tem ameaça, não existe isso. Mas a grande mídia sempre distorcendo, botando pilha, ministros se sentindo popstars, né, de dar entrevistas e manifestar sua opinião, defendendo na cabeça deles a democracia, que nunca esteve ameaçada. Está ameaçada por eles próprios. E aí, para concluir esse meu desabafo, que eu também faço aqui ao vivo, agradeço ao Jovem Pan por isso, criou-se no imaginário de alguns ministros do Supremo que o Bolsonaro era uma ameaça. E o Alexandre de Moraes está sendo um remédio. Está sendo o grande guardião da democracia. Ele hoje é idolatrado dentro dessa bolha como se fosse um grande herói. E aí não existe uma autocrítica por parte nem do Alexandre de Moraes e nem de outros ministros do Supremo, de que se hoje eles não conseguem ir num restaurante, jantar com a sua família, levar sua filha para passear num parque, dar uma caminhada no domingo na orla, na praia, não é porque o Bolsonaro incentiva ninguém a ir lá perseguir, não. O povo brasileiro é que tem a percepção de que vocês estão perdendo a linha. É uma reação natural aos atos individuais de cada um dos ministros do Supremo. Não tem nada a ver com o Bolsonaro isso. Assim como tem várias pessoas nas ruas que eu tenho certeza que nem votaram em Bolsonaro. Só que estão tão desiludidos, estão tão angustiados, estão tão preocupados do que vai ser o futuro do Brasil, que estão sentindo a obrigação de fazer alguma coisa. E estão indo para a porta de quartéis onde eles se sentem, pelo menos ali, buscando alguma segurança. E, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, na segunda-feira, no final do ano, no dia 1º de janeiro. Eu não sei. Porque, simplesmente, o que está acontecendo nas ruas
as pessoas, os caminhoneiros, não tem absolutamente nada a ver com o Bolsonaro, um movimento completamente orgânico. Não tem um zap de ninguém da família Bolsonaro para ninguém nesses lugares para fazer qualquer coisa. Pelo contrário, quando vem buscar o meu gabinete, por exemplo, para pedir para que a gente faz, fica na rua ou não fica, eu falo, olha, você faz o que você quiser. A Constituição garante que você se manifeste, mas eu não posso te orientar a fazer nada, não está no meu controle. Entende? Então, desculpa me alongar um pouquinho, mas acho que era importante trazer esses esclarecimentos, nem falar que eu estou na mesma situação, estou aqui angustiado, estou aqui ansioso, preocupado com o futuro do meu país, e eu vou ficar aonde eu estou, no Senado Federal, defendendo o meu país, defendendo as minhas convicções, né, e sendo porta-voz de quem se sente representado por mim.